Boa noite a todos. Vamos começar o estudo de hoje com a nossa prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Pai, a tua vontade, jamais a nossa. Assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Mestre, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aqueles que julgamos ser os nossos ofensores. Livra-nos, Pai, de todo mal, principalmente do mal que ainda reside em nossos próprios corações. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. No nosso estudo de hoje, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós vamos estudar sobre esquecimento do passado. É um tema bastante interessante. As pessoas, quando participam dos grupos de estudo ou mesmo nas sessões, fazem bastante perguntas com relação a isso. Querem compreender um pouquinho, desse esquecimento. Quem chega na casa espírita pela primeira vez, se não vem movido pela dor, vem movido pela curiosidade para saber das vidas passadas, o que fomos, o que fizemos. É uma curiosidade inerente em todos nós. E esse capítulo, esse trecho do Evangelho nos esclarece bastante sobre isso, O quanto a gente tem que ter cuidado com relação às lembranças das vidas passadas. Então esse texto começa assim: em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Então, vamos entender esse primeiro parágrafo aqui, Ele fala que para muitos que questionam sobre a vida passada, acredita que o esquecimento é um obstáculo que atrapalha a nossa evolução nessa encarnação. E aí vem a orientação dos Espíritos dizendo que se Deus lança um véu sobre o nosso passado, é porque nisso é importante para nós, é porque isso vai trazer benefício para a nossa caminhada, porque vamos lembrar, Deus é todo bondade, todo misericórdia, Todas as nossas dívidas passadas, elas são muito amenizadas por Deus. Então, se isso vem de Deus, esse esquecimento, é uma determinação de Deus, é porque temos benefício com isso. Então ele coloca aqui que a lembrança da vida passada traria para nós grandes problemas, Primeiro porque a gente poderia se sentir humilhado ao reconhecer situações bem tristes que nós nos envolvemos negativamente, Ou então exaltaria o nosso orgulho por sabermos que fomos alguém de nobre, alguém de posse. E o mais difícil que eu enxergo nessa colocação dos espíritos é que pioraria muito as nossas relações sociais, ou seja, nossas relações com aquelas pessoas que a gente tem realmente uma dívida. E a gente lembrando desse episódio passado traria para nós muitos problemas, Imagina
toda a logística dos Espíritos, a logística de Jesus para nos colocar numa encarnação junto daqueles que precisamos estar. Imagine toda a organização disso, né? Nos colocarmos todos juntos numa encarnação e aí um de nós lembrarmos que fomos assassinos um do outro, ou que fizemos maldades com alguém. Essa pessoa não ia querer estar mais se relacionando com nós. E nós também, se vimos que no passado alguém nos fez muito mal, nós também não íamos querer estar convivendo com essa pessoa, naturalmente, né? Então, toda essa situação vem para beneficiar as relações entre aqueles que precisam se acertar. Se a gente se recordar dessas relações passadas, isso só vai nos trazer repulsa, né? Não aceitação da situação, porque nós vamos pensar, puxa, estamos de novo com essas pessoas, estamos convivendo novamente com essas pessoas, né? Então a lembrança desse passado não traz benefício algum, é isso que os espíritos nos colocam. E eles continuam: frequentemente o espírito renasce no mesmo meio que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas a quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daqueles a quem houvesse ofendido. É um pouquinho do que a gente acabou de conversar, né? Você renasce frequentemente no mesmo núcleo de pessoas, né? No mesmo núcleo familiar, frequentemente. Então, em posições diferentes, em situações diferentes, uma hora filho, uma hora mãe, uma hora irmão, né? Uma hora um parente um pouco mais distante, mas todos muito juntos, porque nós temos ali uma missão de nos reconciliar, de buscar aí apaziguar o que ficou mal resolvido numa vida anterior. Então, relembrar situações difíceis, convividas com essas mesmas pessoas, só vai agravar ainda mais o sentimento de ódio, de animosidade, né? Dificilmente nós vamos nos motivar a buscar mais respeito, a buscar até mesmo perdão, né? Já é muito difícil quando alguém nos faz um mal ou nos faz algo que a gente não gosta, já é muito difícil nessa vida mesmo a gente conviver, não é verdade? Porque fica marcado aquela situação ruim, aquele momento difícil. É muito complicado a gente conviver com as pessoas que a gente sabe que em algum momento nos quiseram mal, né? O mesmo elas sentem com relação a nós quando nós fazemos algo que magoa, que chateia. Já é muito complicado aqui mesmo nessa encarnação a gente se acertar por conta da lembrança do que foi feito nessa vida mesmo. Então o esquecimento é uma bênção nesse sentido, né? Porque viria só agravar os sentimentos que nós já desenvolvemos em outras vidas, não é? O Evangelho mesmo nos fala que o nosso coração bate diferente diante de um espírito que a gente tem alguma dificuldade. Isso já, na verdade, é o nosso perispírito ali avisando que algo, né, nos comprometeu com aquele outro espírito. Não é? Tudo que a gente faz numa encarnação, todas as nossas escolhas, todas as nossas atitudes, elas ficam gravadas no nosso perispírito. Então esse esquecimento que fala o Evangelho, na verdade, não é perder a memória do que fizeram comigo numa vida anterior ou do que eu fiz com alguém numa vida anterior,
Na verdade, é um véu, né, que é colocado para que a gente tenha, assim, um momento de esquecimento. Mas a gente não esquece, a gente não perde essa memória, né? Basta a gente ler sobre o perispírito que tudo fica gravado no perispírito. Então, eles até aqui comentam um pouquinho, né? Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez em cada existência. Tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta corrigir em si próprio, e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção, porquanto daquilo de que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo do que é bem e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Então, quando a gente renasce, né, decide aí a nossa nova encarnação, nós nascemos com um novo ponto de partida, um novo começo, né? Ora, para quando uma pessoa causa uma grande dificuldade na vida, quando ela se vê sem saída, quando ela já fez escolhas muito difíceis na sua vida, o que a pessoa mais anseia? É um recomeço, não é? É uma nova oportunidade. Assim somos nós, como quando desencarnamos e passamos em revista tudo o que fizemos na vida, né? Como num filme, nós vamos analisando cada ato, cada situação, vamos refletindo, vamos nos arrependendo, vamos tendo vontade de mudar e principalmente vontade de recomeçar, de começar de novo. Então a encarnação é esse recomeçar, é esse começar de novo. E para isso a gente precisa ter um tempo, né, apagado as coisas que não foram muito boas, as escolhas que nós tivemos que não foram positivas para nós, para que a gente volte com esse ânimo bem fortalecido, para que a gente faça novas escolhas, né? E aqui ele coloca também que a gente não precisa fazer nenhuma regressão de vida passada para saber quem nós somos, né? Basta nós olharmos nossas tendências, observarmos nossos pensamentos durante o dia, que assim nós vamos saber quem nós somos, se nós somos realmente pessoas do bem, que já estão assim numa fase de evolução mais adiantada, ou se a gente ainda está engatinhando, que ainda temos vontade íntima às vezes de brigar com as pessoas, de discutir com as pessoas, né? Nós não aceitamos as pessoas como elas são. Isso mostra a nossa tendência, mostra um pouquinho do que a gente é, né? Então, saber exatamente as nossas ações não vão nos ajudar, porque nós já sabemos os nossos pontos fracos que precisam ser melhorados. Basta nós termos esse olhar para dentro de nós, que no momento mais impensado é o momento que a gente se reconhece, não é? O momento que a gente perde a paciência, ou o momento que a gente é trazido por uma compaixão, por uma piedade, por alguém que sofre. Isso mostra um pouquinho de quem nós somos, né? Então, eles continuam aqui. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono,
a qual não obstante, no dia seguinte nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. Então é o que eu estava contando um pouquinho sobre o perispírito, né? Tudo fica gravado no nosso perispírito. Não tem como perdermos memória, elas ficam ali. Então, durante a nossa existência, é um momento em que algumas memórias ficam adormecidas para que a gente tenha esse novo recomeço, para que a gente tenha essa nova vontade de acertar e de reconciliar com as pessoas que convivem conosco, né? Com a finalidade sempre da gente se modificar. Então, a gente tem esse novo recomeço. Então, ficamos com as memórias um pouco adormecidas. Mas retornando à vida espiritual, as memórias retornam também. E a gente consegue sim se lembrar de todas as encarnações, principalmente as que foram mais significativas, aquelas que ainda nos trazem ou um arrependimento ou uma motivação para nos melhorar, né? Uma encarnação onde a gente fez bastante escolhas felizes, então elas ficam marcadas no nosso perispírito. Uma encarnação de muito conhecimento, por exemplo, onde tivemos a oportunidade de conhecer sobre ciência, sobre arte, ficam gravadas, a gente leva conosco também conhecimentos, né? Então, quando a gente volta à pátria espiritual, volta a lembrança. E como a gente, quando dorme, né? O nosso corpo dorme e a gente acorda e se lembra do que fez ontem, né? É a mesma sensação. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode-se dizer que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação. Mas na falta de uma recordação exata que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aure ele nesses instantes de emancipação da alma se o sabe aproveitar. Então, olha que interessante o que os espíritos nos informam aqui, né? Que mesmo durante o sono do corpo, a gente se recorda de algumas atitudes do passado, principalmente daquelas que justificam a situação atual que nos encontramos, né? Por que que os espíritos fazem esse trabalho conosco? Para que a gente aceite, para que a gente se recorde até do que foi combinado antes da encarnação, para que a gente acorde no dia seguinte com bastante vontade de acertar, né? Então os espíritos podem sim, durante o nosso sono do corpo, né, onde o nosso espírito sai e goza de uma liberdade um pouco maior, os espíritos podem sim fazer esse trabalho conosco, né, da gente se recordar de algumas atitudes erradas, normalmente para nos orientar, para nos dar ânimo e força para as provas do dia a dia, né? Sempre para nos beneficiar. É claro que quando a gente acorda, a gente não se lembra exatamente o que passamos durante esse sono que nos orienta, esse sono que nos faz ali ver um pouquinho do nosso passado, né? Para a gente poder acertar no dia seguinte. É claro que a gente não vai se recordar, mas normalmente a gente vai acordar um pouquinho mais animado, né? Um pouquinho mais resignado, que é aceitando um pouco mais aquela prova, aceitando um pouco mais aquela situação. Quantas vezes a gente dorme, né? Pedindo a Deus que nos dê uma luz, que nos dê força, que nos esclareça. Aí, se somos merecedores,
Os espíritos fazem todo esse trabalho com a gente durante o sono e ao acordar, acordamos renovados, com vontade de viver, com vontade de pedir perdão e nem sabe por que tem vontade de pedir perdão, mas eu acho que eu vou pedir perdão, se aquela pessoa não gosta de mim, eu vou pedir perdão, eu vou me aproximar. A gente acorda com ideias positivas de como resolver alguns problemas, né? É claro que os espíritos, principalmente os protetores, aqueles que nos acompanham durante várias encarnações, eles podem sim fazer esse trabalho conosco durante o sono do corpo, né? Basta que a gente esteja na mesma vibração, na mesma sintonia, que é a sintonia de querer acertar, né? De querer melhorar, de querer resgatar, de querer reaver aquelas pessoas e transformá-las em pessoas queridas novamente, não é? Então, quantas bênçãos nós temos. Se não nos lembramos do passado, é melhor nós deixarmos adormecido, né? Se a lembrança vem naturalmente, através de um sonho, normalmente pedaços bem confusos, né? É para algum entendimento, para que a gente faça bom uso. Mas se não vem naturalmente, vamos estudar o nosso íntimo, fazer a nossa reforma íntima. Nós sabemos quais são os pontos que nós precisamos melhorar, independente do que fomos no passado, não é? Então, vamos aí agradecer pela oportunidade da vida e pelas bênçãos que Deus nos dá a todos os dias, buscando que as circunstâncias, as situações sempre favoreçam o nosso acerto. Vamos confiar. Boa noite a todos. Vamos nesta noite refletir sobre a vida, e quem fala em vida, necessariamente fala em morte. Para os materialistas, o título Educação para a Morte significa educação para o nada. Para aquele, no entanto, que entrevê a imortalidade da alma, este título torna-se grandioso, pois ele compreende que a morte nada mais é do que o término de uma experiência material e o retorno à vida livre do espírito. Herculano Pires, antes de desencarnar em 9 de março de 1979, mergulhou fundo neste novo mundo, chegando à conclusão de que a fuga da morte, tantas e tantas vezes repetida pelo homem, significa a fuga da própria vida. Por isso, às vésperas de encetar a grande viagem, na tranquilidade silenciosa de suas pródigas madrugadas, gostosamente insones, o filósofo leal a Kardec reuniu as experiências positivas ou frustradas da cultura humana para afirmar a necessidade de instituir-se na Terra a educação para a morte. O homem nasce e ensinam-lhe a educação para a vida. Não obstante a morte, é o certo negado, omitido sempre que possível, pintado nas cores do vazio misterioso. Por isso, nem a vida plena, nem morte tranquila. Tudo se resume num viver em sobressaltos que as próprias religiões alimentam. E esses estudos, esses apontamentos foram reunidos e lançados no livro Educação para a Morte. Nesta obra, Herculano nos mostra que o ser humano deve ser educado não só para esta vida atual, mas também preparando-se através do aperfeiçoamento intelectual e moral para as próximas existências, alternando-se no mundo espiritual e no mundo material, dentro do longo processo de evolução a que estão vinculados todos os seres do universo. No primeiro capítulo temos: Vou me deitar para dormir, mas posso morrer durante o sono. Estou bem,
Não tenho nenhum motivo especial para pensar na morte neste momento, nem para desejá-la. Mas a morte não é uma opção, nem uma possibilidade. É uma certeza. Quando o júri de Atenas condenou Sócrates à morte, ao invés de lhe dar um prêmio, sua mulher correu aflita para a prisão, gritando-lhe: Sócrates, os juízes te condenaram à morte. O filósofo respondeu calmamente: eles também já estão condenados. A mulher insistiu no seu desespero: mas é uma sentença injusta. E ele perguntou: preferias que fosse justa? A serenidade de Sócrates era o produto de um processo educacional. A educação para a morte. É curioso notar que em nosso tempo só cuidamos da educação para a vida. Esquecemos-nos de que vivemos para morrer. A morte é o nosso fim inevitável. No entanto, chegamos geralmente a ela sem o menor preparo. As religiões nos preparam bem ou mal para outra vida. E depois que morremos, encomendam o nosso cadáver aos deuses, como se ele não fosse precisamente aquilo que deixamos na terra ao morrer. O fardo inútil que não serve mais para nada. Quem primeiro cuidou da psicologia da morte e da educação para a morte em nosso tempo foi Allan Kardec. Ele realizou uma pesquisa psicológica exemplar sobre o fenômeno da morte. Por anos seguidos, falou a respeito com os espíritos de mortos. E considerando o sono como irmão ou primo da morte, pesquisou também os espíritos de pessoas vivas durante o sono. Isso porque, segundo verificara, os que dormem saem do corpo durante o sono. Alguns saem e não voltam, morrem. Chegou com antecedência de mais de um século a essa conclusão, a que as ciências atuais também chegaram, com a mesma tranquilidade de Sócrates, a conclusão de Victor Hugo. Morrer não é morrer, mas apenas mudar-se. Jesus ensinou e provou que a morte se resolve na Páscoa da ressurreição, que ninguém morre, que todos temos o corpo espiritual e vivemos no além-túmulo como vivos, mais vivos que os encarnados. Paulo de Tarso proclamou que o corpo espiritual é o corpo da ressurreição. Isso nós temos no capítulo 12 da primeira epístola aos Coríntios. Mas, então, retomando, Paulo de Tarso proclamou que o corpo espiritual é o corpo da ressurreição, mas a permanente imagem do Cristo crucificado, das procissões absurdas do Senhor morto, heresia clamorosa, as cerimônias da Via Sacra e as imagens aterradoras do inferno cristão, mais impiedoso e brutal do que os infernos do paganismo, marcados a fogo na mente humana através de 2 milênios, esmagam e envilecem a alma supersticiosa dos homens. Não é de admirar que os teólogos atuais, divididos em várias correntes de sofistas cristãos moderníssimos, estejam hoje proclamando com uma alegria leviana de debilóides a morte de Deus e o estabelecimento do cristianismo ateu. Para esses novos teólogos, o cadáver de Deus foi enterrado pelo louco de Nietzsche, criação fantástica e infeliz do pobre filósofo que morreu louco. Interessante então recordarmos que na colônia Nosso Lar, uma das tantas moradas que há na casa do Pai, André Luiz, certa vez, distraindo-se e enriquecendo seu aprendizado no chamado campo da música, observou que em palestras numerosas ouvia referências a Jesus e ao Evangelho,
E, no entanto, o que mais o impressionava era a nota de alegria reinante em todas as conversações. Ninguém recordava o mestre com as vibrações negativas da tristeza inútil ou do injustificável desalento. Jesus era lembrado por todos como supremo orientador das organizações terrenas, visíveis e invisíveis, cheio de compreensão e bondade, mas também consciente da energia e da vigilância necessárias à preservação da ordem e da justiça. Esse caráter libertador do Espiritismo é o que nos arrebata, porque nos traz de volta Jesus Cristo vivo, de mãos estendidas ou postas, e não mais o Cristo abatido na cruz, o culto ao Cristo morto. Evidentemente que essas crenças que permanecem, no mínimo, no nosso inconsciente coletivo, fortalecem esses temores que vemos hoje raiar a loucura. E, de fato, Kardec nos traz uma pesquisa criteriosa e exaustiva, colhendo dos próprios ditos mortos as suas experiências. Seria interessante que lessem o livro O Céu e o Inferno, os depoimentos de espíritos nas diversas categorias que nos trazem suas alegrias ou seus sofrimentos. Kardec selecionou vários exemplos de espíritos que ele elencou como espíritos felizes, outros como espíritos sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, outros considerados espíritos endurecidos e outros que Kardec coloca como expiações terrestres. Vamos trazer um exemplo de espírito de condição mediana. Joseph Bré, falecido em 1840 e evocado em Bordeaux por sua neta em 1862. Kardec coloca como título O Homem Honesto segundo Deus ou segundo os homens. Caro avô, podeis dizer-me como vos encontrais no mundo dos espíritos, dando-me quaisquer pormenores úteis ao nosso progresso? Tudo o que quiseres, querida filha, eu expio a minha descrença, porém grande é a bondade de Deus que atende às circunstâncias. Sofro, mas não como poderias imaginar. É o desgosto de não ter melhor aproveitado o tempo aí na terra. Como? Pois não viveste sempre honestamente? Sim, no juízo dos homens, mas há um abismo entre a honestidade perante os homens e a honestidade perante Deus. E uma vez que desejas instruir-te, procurarei demonstrar-te a diferença. Aí entre vós é resultado honesto, aí entre vós é reputado honesto aquele que respeita as leis do seu país, respeito elástico para muitos. Honesto é aquele que não prejudica o próximo ostensivamente, embora lhe arranque muitas vezes a felicidade e a honra, visto o Código Penal e a opinião pública não atingirem o culpado hipócrita. Podendo fazer gravar na pedra do túmulo um epitáfio de virtude, julgam muitos terem pago sua dívida à humanidade. Erro, não basta para ser honesto perante Deus, ter respeitado as leis dos homens. É preciso, antes de tudo, não haver transgredido as leis divinas. Honesto, aos olhos de Deus, será aquele que, possuído de abnegação e amor, consagra a existência ao bem, ao progresso dos seus semelhantes, aquele que, animado de um zelo sem limites, for ativo na vida, ativo no cumprimento dos deveres materiais,
ensinando e exemplificando aos outros o amor ao trabalho. Ativo nas boas ações, sem esquecer a condição de servo ao qual o Senhor pedirá contas, um dia, do emprego do seu tempo. Ativo, finalmente, na prática do amor de Deus e do próximo. Assim, o homem honesto perante Deus deve evitar com cuidado as palavras mordazes, veneno oculto sob flores, que destrói reputações e acabrunha o homem, muitas vezes cobrindo-o de ridículo. O homem honesto, segundo Deus, deve ter sempre cerrado o coração a quaisquer germens de orgulho, de inveja, de ambição. Deve ser paciente e benévolo para com os que o agredirem. Deve perdoar do fundo da alma, sem esforços e, sobretudo, sem ostentação, a quem quer que o ofenda. Deve, enfim, praticar o preceito conciso e grandioso que se resume no amor de Deus sobre todas as coisas e do próximo como a si mesmo. Eis aí, querida filha, aproximadamente o que deve ser o homem honesto perante Deus. Pois bem, tê-lo-ia eu sido? Não. Confesso sem corar que faltei a muitos desses deveres, que não tive a atividade necessária, que o esquecimento de Deus impeliu-me a outras faltas, as quais, por não serem passíveis às leis humanas, nem por isso deixam de ser atentatórias à lei de Deus. Compreendendo-o, muito sofri, e assim é que hoje espero mais consolado a misericórdia desse Deus de bondade que perscruta o meu arrependimento. Transmite, cara filha, repete tudo que aí fica a quantos tiverem a consciência onerada, para que reparem suas faltas à força de boas obras, a fim de que a misericórdia de Deus se estenda sobre todos eles. Seus olhos paternais lhes calcularão as provações, sua mão potente lhes apagará as faltas. Que o aprendizado, que essas vozes que nos falam e nos alertam, possam ecoar em nosso coração. Aprendemos com os bons exemplos e aprendemos também com aqueles que nos contam o quanto lamentam a oportunidade perdida. Aprendemos também com aquele que mantém-se endurecido no erro. Essa é a bênção do Consolador prometido, que são as vozes dos céus que vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. E nos alertam que não nos iludamos, pois podemos ter uma vida de ações que julgamos normais e até dignas aos nossos olhos, mas podemos nos surpreender do lado de lá de mãos vazias, como indigentes, como uma flor de estufa, no dizer de André Luiz, se não tivermos praticado a lei do amor. Vamos então nesses momentos, elevando o pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, nos inspirando na prece sugerida por Kardec para termos força para passar pelas aflições. Para passar pelas aflições. Sinto, meu Deus, a necessidade de orar, para pedir as forças necessárias a suportar as provas que me enviastes. Permiti que a luz se faça em meu espírito, com a devida intensidade, para que eu possa apreciar toda a extensão de um amor que me aflige, porque me quer salvar. Submeto-me com resignação, ó meu Deus, ai de mim. É tão frágil a criatura humana que se não me sustentardes poderei sucumbir. Não me abandoneis, Senhor, pois sem o vosso amparo
eu nada posso. Que tenhamos uma noite